Não, minha flor, a lógica não é essa. Não é que a gente vai reduzir a deficiência intelectual para potencializar o desenvolvimento da fala. Assim, ó, não existe uma divisão entre fala e deficiência intelectual. Não existe uma divisão entre fala e transtorno do espectro do autismo. Isso é como se fosse um combo. Você tem que pensar nisso como um pacote único. Pessoas que têm deficiência intelectual podem ter comprometimento da fala. Pessoas que têm autismo podem ter comprometimento da fala, com ou sem comprometimento de comunicação, porque são coisas diferentes. Mas eu vou te dar uma explicação mais específica para que você possa compreender. Veja assim, ó. Quando a gente fala em desenvolvimento de fala, agora eu estou falando de fala funcional, tá? Não estou falando de ecolalia, não estou falando de fala que não tem função, porque daí aí não serve para nada. Uma fala que não tem função, ela, como o nome está dizendo, ela não tem função, ela não é comunicativa. Eu estou falando fala no contexto comunicativo. Nesse caso, antes de você falar, você precisa compreender o que o outro falou. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho que ele fica super claro. Se alguém pergunta para você qual o seu nome e você responder a mesa é preta, não adiantou nada. Você está falando, só que isso não tem contexto comunicativo, porque o seu comportamento de falante não está sendo controlado pelo comportamento do outro indivíduo. Então, só tem sentido a fala se alguém te perguntar qual o seu nome e você falar, meu nome é Paulo. Você falar, eu sou o Paulo. Se você falar Paulo, aí você desenvolveu uma fala funcional. Então, quando a gente pensa, e isso é verdade, que crianças com deficiência intelectual têm comprometimento de fala, não é porque elas têm um problema especificamente da fala expressiva, porque se você for analisar os órgãos fonoarticulatórios, eles são todos totalmente normais, totalmente normais. Então a questão não é essa, a questão é que muitas das crianças com deficiência intelectual vão ter dificuldade de entender o que os outros falam. Eu vou dar outro exemplo e você vai pegar. Você pega um piazinho de 15 anos com síndrome de Down. Ele fala, ele sabe o nome dele, ele nomeia as coisas, ele faz pedidos e tal. Mas no que ele vai ter muita dificuldade? Ele vai ter muita dificuldade, muitas vezes, de compreender exatamente o que os outros falam. Então, quando os outros falarem coisas mais simples, ele vai entender. Agora, se um sujeito começar a falar uma coisa extremamente complexa, uma explicação muito complexa, é aí que ele vai falhar. Ou seja, o problema não é de fala expressiva, o problema é de fala compreensiva, entendeste? E aí, não tem como você melhorar a deficiência intelectual para melhorar a fala. Não existe, não é essa lógica. Você vai ensinar coisas para essa criança. Claro que dentro de um programa, né? Dentro de uma coisa que tenha lógica, que seja escalonada e tal. Conforme essa criança for aprendendo coisas, a fala fluente funcional, ela vem a montante. Por que ela vem a montante? Porque essa criança vai começar a entender mais o que os outros falam. Então, a ordem é sempre essa, linda. Você primeiro entende o que o outro fala, depois você se desenvolve a fala. É por isso que em consulta é muito comum de eu dizer o seguinte, para mim, às vezes, é muito mais importante o quanto a criança entende do que a gente fala do que propriamente do quanto ela fala. Porque eu sei que se essa criança não tiver nenhum problema de órgãos fonoarticulatórios e ela estiver entendendo o que as pessoas falam, ela vai desenvolver a fala.